Vamos lá para o nosso segundo episódio da série Refazendo as funções do Excel com VBA. Lembrando que a ideia, que eu tenho trazido em alguns conteúdos aqui do Office Resolve, é a gente fazer coisas que você consegue entender para você ir entendendo a dinâmica da linguagem, a sintaxe da linguagem. Não que você vá fazer isso no seu dia a dia, mas essa série aqui é para você aprender coisas do VBA com coisas que você já sabe. Então, no primeiro episódio, nós fizemos uma função soma, ou melhor, nós refizemos a função soma, e aí nós fizemos aqui a nossa função soma. Beleza. Agora, vamos fazer a nossa função média. Primeira coisa, eu quero mostrar para você algumas coisas que talvez você não tenha parado para pensar da função média. Vamos colocar aqui a média do Excel para a gente comparar. E uma primeira coisa que eu quero mostrar para você é que tem uma diferença entre um item que é o número 0 e quando eu não tenho um item dentro daquele intervalo. Veja só que o intervalo é C2 até C4, mas quando a célula está em branco, ela não é considerada. Mas se a célula tiver com 0, ela é considerada, então nós vamos ter que fazer isso também no nosso código. Vamos ver como que a gente faz a nossa função média. Bom, primeira coisa, vamos usar o que a gente já tem. Vamos usar o que a gente já tem da função soma, tá? Vou jogar ela lá para baixo e vamos usar aqui. E só, primeira coisa, mudar o nome para fn nossa média. E eu vou também colocar aqui embaixo, onde a gente devolve o valor, nossa média. Opa! Nossa média aqui embaixo. Beleza. Agora a gente tem que fazer as alterações necessárias para transformar a função soma numa função média. Perceba que a nossa função soma, ela já funciona corretamente se eu tiver uma célula vazia. Não tem problema nenhum, não acontece nada de errado. Mas aqui na função média a gente vai ter que fazer um tratamento. Como eu disse, eu só vou considerar na hora de fazer a divisão pelo número de itens se a célula não estiver vazia. Lembrando, a fórmula da média é a soma dos itens dividido pela quantidade de itens. Muito bem, vamos aqui então, primeira coisa, vamos criar um contador de itens, tá? Nós vamos criar aqui uma contagem dos itens. Então, vamos dizer que seja um long conta itens. Conta itens vai ser uma variável do tipo long. Itens. Muito bem. Aí eu vou pegar esse conta itens. Como vocês sabem, eu gosto de inicializar as variáveis. Para a gente não ter problema nenhum, vou colocar o conta itens como 0. Agora, para cada R célula em P intervalo, continua? Continua. Só que aqui embaixo eu vou ter que fazer um if para ver se aquele item está ou não preenchido. Mas eu vou fazer um pouco mais do que isso. Eu vou fazer o seguinte. If R célula ponto value, que vocês já sabem que eu gosto de colocar também a propriedade, mesmo sendo a propriedade padrão, e vou usar uma função que é a função isNumeric. Para quê? Para ele me dizer se este item aqui é um número ou não. Então, eu só vou somar, eu só vou contar esse item se ele for um numérico. Depois a gente vai ver se a célula vazia eu preciso fazer um outro tratamento ou não. E aí o conta itens vai ser conta itens recebe conta itens mais 1. Muito bem. Vou colocar o endif e nós temos agora uma validação. Última coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que dividir, Então, na hora de mandar de volta o resultado da média, é AUXResult dividido por conta itens, tá? Porque a média é a soma dos itens dividido pela quantidade de itens, Vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona. Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Não sei. Pode ser. Fn, nossa média, tenho aqui o intervalo, beleza. Por enquanto está funcionando? Está funcionando. Vamos tirar o item. Então, eu preciso fazer mais alguma coisa. Por quê? Porque ele está considerando
que essa célula vazia pode ser considerada numérico. Então nós vamos fazer mais uma coisa, ó. Se for numérico e rcélula, ponto value. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos verificar se o $trim deste cara aqui é diferente de VB no string, ou seja, se ele não está vazio. Vamos ver se agora funciona? Vamos ver se agora funciona. Nossa média, ó, 10, aí aqui, se eu tiver 0, beleza. Se eu mudar o número, beleza. Se eu não tiver um número, ó, aqui, beleza. E agora, claro, até o Excel vai dar erro, né? Se eu estou falando que eu quero a média e não tem ninguém para tirar a média, vai dar erro. Então, também não preciso me preocupar com o erro, porque até a função do Excel vai dar esse erro, né? Mas, enfim, número ok. E se eu tiver aqui ABC, o que acontece? Não acontece nada, porque eu pus o isNumeric. Então, a gente tem uma função que funciona igualzinho. Será que é igualzinho? Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pegar a média, mas eu vou pegar a média de 2 intervalos. Então, eu vou pôr aqui 2, 34 e 1. E vou fazer aqui, na média, eu vou fazer ponto e vírgula e vou colocar este outro intervalo. Beleza. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Você já sabe que não vai funcionar, né? Se você conhece um pouquinho de VBA, você já sabe que a gente vai ter um erro. E por que a gente vai ter um erro? Porque este intervalo aqui não está previsto na nossa função média. É isso que a gente vai ver no terceiro episódio dessa série, onde a gente vai ver como fazer para ter também outros intervalos ou a possibilidade de colocar mais intervalos nas nossas funções. No próximo episódio a gente vê.